capítulo 12, versículos 13 a 17. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Eu digo amém. Oremos agradecendo ao Senhor e pedindo a Ele o seu favor para nos dar graça para ministrarmos, bem como aos nossos queridos irmãos, abrir seus corações, suas mentes, que possamos entender coisas aqui preciosas para a nossa vida espiritual. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Santo e amado, quero te louvar, Senhor, e te agradecer por esta porção bíblica lida na tua palavra. Obrigado, Senhor, te peço a tua bênção para as nossas vidas, para a tua igreja, que possamos, Senhor, ao sairmos daqui, sairmos mais crentes, confiando nas tuas promessas, confiando que tu és o guarda de Israel, o Deus que nos guarda, o Deus que está vigiando esta nação abençoada. Te pedimos, Senhor, a tua graça, que o teu Espírito Santo nos ministre ao nosso coração, abre nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, Senhor, para que possamos cada vez mais entender a tua palavra. Eu te peço isso e a igreja também, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus queridos irmãos, com grande alegria estamos aqui mais uma quinta-feira para ministrar a palavra santa e inerrante do nosso Deus. Peço as orações dos irmãos em meu favor. Sou carente das orações, como também minha família é, em nome do Senhor Jesus. A vitória de Cristo e do seu povo foi o último assunto que foi ministrado o último assunto na última quinta-feira. E para aquela ministração usamos o texto de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 12. Hoje vamos dar sequência. E no transcorrer daquela ministração passada, nós explicamos como será a batalha entre Miguel e o diabo, mostramos onde será o campo de atuação do dragão após perder o combate contra as forças celestiais de Miguel. Estou apenas só trazendo a memória dos irmãos, e apontamos as razões para a vitória de cada crente individualmente e da igreja também. Bem, o tema de hoje que estudaremos é: o dragão persegue a mulher, com a colaboração do texto de Apocalipse 12, versículos 13 a 17, que nós há poucos instantes acabamos de ler. E os 3 principais objetivos, que eu chamo de objetivos específicos, irmãos, são esses aqui. Em primeiro lugar, destacar as duas formas de interpretação sobre a água que corre atrás da mulher. A gente lê o Apocalipse, muitas coisas, às vezes a gente acha que está na forma literal. E quando nós interpretamos de forma literal, podemos estar bastante equivocados. Há coisa aqui literal? Ah, sim, com certeza, mas tem coisa simbólica, né? O segundo é conceituar antissemitismo. Vocês já ouviram? Quantos já ouviram essa expressão, antissemitismo? Quem já ouviu essa expressão? Uma irmã ali. O que mais? Antissemitismo. Acredito que os obreiros aqui já ouviram, né? Antissemitismo. Precisamos conceituar isso, porque na grande tribulação isso vai estar em voga também. Vamos conceituar o que é antissemitismo. E em terceiro lugar, amados irmãos, é mostrar como Deus intervirá a favor de Israel durante o ataque das tropas
de Satanás. Deus nunca abandonou o seu povo. Nunca. Mesmo no cativeiro, Israel no cativeiro, mesmo Judá no cativeiro babilônico, o Senhor nunca esqueceu o seu povo. Nunca esqueceu. Porque Deus é o guarda de Israel. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Deus fez uma promessa a Abraão no passado, e esta promessa está de pé, irmãos. E ainda que todo homem seja mentiroso, Deus todavia permanece verdadeiro. Deus é verdadeiro. Deus não se equivoca nas suas predições, nas suas profecias, nos seus vaticínios, não. Quando Deus fala e se cumpre. Amém? E para isso eu quero apresentar o seguinte sumário, que consiste de uma introdução, de fato já iniciada praticamente, e na sequência o desenvolvimento. Trago aqui esses tópicos. Os irmãos viram que os versículos são poucos versículos, né? É do 13 até o 17. Mas, irmão, como tem coisas aqui tão preciosas para a gente aprender hoje aqui, certo? O primeiro tópico é: o dragão persegue a mulher, com base no versículo 13. Vocês querem repetir? 1, 2, 3. Tem gente atenta aí, tem irmãos atentos. Eu falei assim rápido e os irmãos já pegaram. O segundo: a mulher protegida e alimentada. Versículo 14. Terceiro: a terra ajuda a mulher. Versículos 15 e 16. Pastor, você está falando, quem é essa mulher aí? Vamos saber. Claro que você já sabe. E o quarto é: o dragão guerreia contra o remanescente fiel. Coisa boa é estar na igreja onde os crentes são inteligentes, né? Os crentes sabidos, né, irmão João? Versículo 17. E finalmente uma conclusão. Eu peço a atenção dos irmãos para estes questionamentos aqui, bem rápido. Qual a causa do dragão perseguir a mulher? Por quê? O dragão vai perseguir a mulher. Qual a causa? Por que Satanás não deseja que o plano de Deus tenha êxito? Ele não quer. Ele não quer que Deus coloque o seu plano em ação, ou que seu plano de Deus cumpra-se. Ele quer que os planos de Deus sejam frustrados, mas ninguém frustra os planos do Senhor. Ninguém. O que Satanás usará para perseguir Israel durante o período da grande tribulação? O que ele vai utilizar? Ele é astuto, é sagaz, mas coitado, é um derrotado. Jesus derrotou Satanás lá na cruz do Calvário. Ele achou que matando Jesus na cruz, Jesus morrendo na cruz, acabou o evangelho, o plano de Deus foi por água abaixo. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais morrer. Glória a Deus. Que tapa na cara foi aquele, espiritualmente falando, né? Que vitória expressiva. Que vitória foi essa maravilhosa do Senhor Jesus. Porque as pessoas que Jesus ressuscitou tornaram a morrer novamente. Um exemplo: o filho da viúva de Naim. Quem mais? Hein? Lázaro. Quem mais? Tabita. Quem mais? Quem falou aí? Tem mais, né? Mas tornaram a morrer. Agora Jesus não, foi diferente. Ele ressuscitou e nunca mais vai morrer. Glória a Deus. Glória a Deus. O que Satanás usará para perseguir Israel durante a grande tribulação? Já falei, né? O que significa antissemitismo? Qual o simbolismo da mulher receber duas grandes asas de águia? Principalmente as crianças. Elas assim não têm ideia de coisas. Para elas entender essas coisas abstratas é difícil. Elas já estão pensando: uma mulher com duas asas, será que essa mulher Deus vai dar duas asas, ela vai sair voando por aí? Se for assim, eu também quero um par de asas. Mas não é nesse sentido. O que pode significar a água que corre atrás da mulher?
Passemos para o primeiro tópico, amados irmãos. O dragão persegue a mulher. Vamos mais uma vez ler o versículo 13. Está com sua Bíblia aberta aí? Por favor, mantenha a Bíblia aberta. O texto diz: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Os irmãos se recordam que houve uma batalha no céu. Miguel com seus anjos pelejou contra Satanás, Lúcifer, o dragão e seus anjos, porque o diabo também tem anjo, mas anjo para o mal. Pelejaram, quem venceu? Miguel. E aí, derrotado, Satanás foi expulso das regiões celestes e ele vem com toda a fúria para a terra. Vem para a terra. E aí é quando o texto diz, vou repetir mais uma vez, me permitam: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Então ele vem com a finalidade de retaliar a derrota. É como se ele viesse descontar toda a arenga que teve, falando uma linguagem aqui bem nordestina, pela derrota que ele teve lá na região celeste. Ele vem para cá para procurar exterminar de uma vez por todas o povo de Israel. Nós já sabemos que o dragão é Satanás, irmãos. Inclusive na última lição falamos aqui bastante. Satanás, usei várias vezes. Tem crente que tem medo de falar o nome de Satanás. Eu não tenho medo, porque foi necessário falar, porque o texto fala do diabo, Satanás, Lúcifer. Precisa a gente falar. Não podemos ensinar a Bíblia sem falar nesse rebelde. Então já sabemos que Satanás é o dragão e vice-versa, né? O dragão é Satanás. A mulher, vimos que é a nação de Israel. E o varão, que nós vimos isso em Apocalipse 12, versículo 5, se não me falha a memória. O varão é Jesus. O filho da mulher é Jesus. Qual foi a nação que deu o Messias? Foi a nação de Israel. Estão entendendo aí, irmão? Amém. Então Jesus é o Messias. Usando aqui uma técnica que eu chamo de técnica de substituição de palavras, olhe para o versículo 13. Eu vou substituir esses termos que estão no Apocalipse com esses termos que a gente já sabe o significado. Aí o versículo ficaria assim, ó: e quando Satanás viu que fora lançado na terra, perseguiu Israel, que dera luz ao Messias. Entenderam? Esse é o significado claro. Reitero mais uma vez: e quando Satanás, substituindo o dragão, viu que fora lançado na terra, perseguiu, no lugar da mulher você coloca Israel, que dera luz ao Messias, ou a Jesus Cristo. Os irmãos sabem qual é o significado do nome Messias? Significa ungido. Messias significa ungido. Os irmãos sabiam disso, né? Ungido. Aí, por que o nome de Jesus Cristo significa Jesus Cristo? Significa o quê? Jesus significa Salvador, e Cristo, ungido. Aí fica: Jesus Cristo significa Salvador ungido. Mas não é ungido por João Batista. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo de Deus, lá no Rio Jordão, quando o Senhor Deus mostra para João Batista: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Este é o meu filho, que eu tenho grande prazer e grande alegria. Então Jesus é o Salvador ungido. Vamos à primeira parte do texto. Olhando para a primeira parte do texto, no versículo 13, na parte A, o texto diz assim: e quando o dragão viu que fora lançado na terra. Então, mais uma vez, ainda para... Olha, na didática, no ensino, é necessário que a gente repita alguma coisa. Aquilo que é mais relevante se repete, para gravar bem na nossa mente, gravar no nosso coração, na mente, na alma.
Então nós já vimos anteriormente que Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão Satanás. Isso está nos versículos 7 e 8 da lição anterior, né? E Miguel e seus anjos ganharam este combate. Daí Satanás veio para a terra, conforme vimos no versículo 12 da lição anterior. Mas Satanás, ele veio aqui para a terra, não veio para tirar férias. Ele não veio fazer turismo na terra. Ele veio para destruir o povo. O seu objetivo é outro. Na ministração anterior, no verso 12, eu vou citar mais uma vez. Os irmãos, se quiserem acompanhar, acompanhem, se não, apenas ouça. O versículo diz assim: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem muito tempo. É isso? Pouco tempo. Pouco tempo. A sentença dele já foi decretada. Satanás já sabe para onde ele vai, e ele não quer ir para lá, mas vai para lá. Então o diabo, quando ele sai das regiões celestes, ele vem para a terra, ele vem irado, cheio de raiva, cheio de ira, de ódio, após sofrer aquela fragorosa derrota. E movido por essa diabólica ira, a parte B do verso 13 relata: perseguiu a mulher. Perseguiu a mulher. Quem é a mulher? A igreja? Está fraco. Quem é a mulher? A igreja? Israel. Não diga que é o Brasil, não. É Israel. Ao longo da história da redenção do homem, irmão, Satanás tudo fez para que o plano de Deus não lograsse êxito, como eu já disse aqui e reitero porque é importante dizer. Por exemplo, quando Adão tem com Eva, nasce o primeiro filho, como é o nome dele? O nome do primeiro filho de Adão e Eva, gente? Hein? Caim. E o segundo? Abel. Caim gostava de mexer com a terra, lavrar a terra, cuidar da terra, cultivar. E o outro? Pastor. E um dia, um deles resolveu fazer um sacrifício a Deus, e o outro irmão também fez. Abel, por ser pastor, ele levou o quê? As primícias do seu rebanho. Mas Caim levou o quê? Frutos, frutas, essas coisas, cereais, porque ele era agricultor. O que aconteceu? O Senhor se agradou de qual oferta? Da oferta de Abel. Em consequência, o outro irmão invejoso matou o seu irmão Abel. Primeiro homicida, Caim, matou o próprio irmão. Fratricida, matou seu irmão. Certamente eu creio que quando Deus falou lá no Gênesis 3, verso 15, que da semente da mulher, alguém da semente da mulher, e esse alguém é o Senhor Jesus, iria esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás. Este esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem sabe Satanás pensou que este Abel, que era aquele que agradava a Deus, certamente, quem sabe, é o Messias. Mas Caim matou. Mas o Messias não era Abel. Passando mais um pouco à frente, chegamos a Abraão. Abraão tinha a promessa de ser pai de uma grande nação, mas um dia ele deixou de vigiar e tomou uma atitude sem consultar Deus, e ele vai para o Egito. Abraão inventou uma mentira. Ele diz que combina com a sua esposa, como era o nome dela? Sara. Diga que é minha irmã. E quando eles chegam lá no Egito, eles falam para os egípcios: olha a mulher, veio com a mulher, uma bela mulher, mulher bonita, cobiçam ela, querem levar ela para o faraó, mas era sem problema, porque ela disse que era irmão de Abraão. Só que Deus, para cumprir o seu plano, Deus interveio. Eu fico imaginando, irmãos, imagine se
o faraó, ou se Sara tivesse um filho do faraó, como ficaria o plano de Deus? Mas Deus estava acompanhando tudo. Mesmo Abraão sem ter consultado a Deus, Deus interveio, porque o plano de Deus era que Abraão tivesse um filho com a sua esposa Sara, e esse filho realmente nasceu, e o nome dele é Isaque, porque Deus não pode falhar e nem falha, jamais. Então Deus interveio em favor de Abraão e Sara, e ele sai dali até com alguns animais, com alguma riqueza. Então Israel sobreviveu, porque o plano de Deus está em ação. Israel sobreviveu lá no Egito. Na época da rainha Esther, novamente Satanás levanta-se e usa um homem chamado Amã. E o propósito de Amã era destruir, exterminar todos os judeus da face da terra, principalmente os que estavam lá na Pérsia. E ele articula aquele plano diabólico com a ordem real para que todos os judeus fossem mortos. Quem estava por trás? Quem estava articulando tudo isso? Era Satanás, era o diabo, tentando barrar, tentando travar o plano de Deus. Mas havia um homem naquele reino chamado Mardoqueu, porque Deus sempre tem um homem certo na hora certa e no lugar certo. E ele revelou esse plano diabólico a Esther, e através da oração de Esther, do jejum de Esther, do jejum de Mardoqueu, do jejum dos judeus, Deus livrou seu povo mais uma vez, e o diabo mais uma vez foi desmoralizado, porque Deus sempre será vencedor. Deus nunca será pego de surpresa, irmão. Não. O diabo jamais vai surpreender Deus, porque Deus sempre antecipa-se aos fatos. Deus é tão maravilhoso e perfeito que ele já julgou Satanás. Satanás já sabe para onde vai, só está faltando a hora, porque o tempo é exíguo, o tempo está se acabando e ele vai para lá. Ele não quer ir, mas não tem outro jeito. Não existe tribunal de apelação a Deus. A maior instância é Deus. Não existe uma terceira, quarta ou quinta instância, não. Deus é o juiz supremo. Não há ninguém que possa anular a sentença de Deus quando Deus decreta a sentença de alguém, a menos que o pecador arrependa-se antes que seja tarde demais. Se ele se arrepender, está revogada a sentença, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas para Satanás não existe mais solução. Não existe o menor temor de Deus no coração dele. Não existe o menor sentimento de arrependimento no seu coração, na sua vida, jamais. Então, mais uma vez, Israel sobreviveu. Você pode ver isso, Esther capítulo 3, versículo 6 a 13, em nome do Senhor. Passaram-se séculos, Israel estava lá, na sua região. Veio o Império Romano, como general vitorioso, poderoso, e a finalidade dele era destruir Jerusalém. Isso aconteceu no ano 70. Muitos judeus foram mortos, mas Israel sobreviveu ainda, porque Deus é maravilhoso. Chegamos ao século XIX. Durante a Segunda Grande Guerra, cerca de 6 milhões de judeus foram mortos. Tudo isso sob o aval e com o consentimento de um homem mau chamado Adolf Hitler, um louco nazista. Mas mesmo assim, ele não consegue matar todos os judeus. O que é que eu posso dizer? Israel sobreviveu mais uma vez. Mais uma vez Israel sobreviveu. Olha, irmãos, até o ano 2025, uma nação chamada Irã, que eram os antigos persas, o Irã já disse que Israel não sobreviverá até o ano 2025. Eles dizem que Israel não existirá mais.
mas é perda de tempo amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Israel sobrevirá. Então Satanás, ele fez de tudo para que o Messias não viesse ao mundo. Estão lembrados de Herodes, quando soube que havia outro rei em Israel? Ele não aceitou ter 2 reis, fez aquela mentira, chamou os magos: olha, quando vocês encontrarem, me diga, porque eu quero ir também adorar. Você acha que Herodes ia fazer isso? De maneira nenhuma. Satanás, usando aquele homem ímpio, o objetivo dele era que o Messias não viesse ao mundo. Satanás tudo fez para Jesus não vir ao mundo, para o plano de Deus não se concretizar. Mas Jesus veio. Glória a Deus. Então ele procurou exterminar o próprio Messias, o Salvador de Israel. Como não conseguiu, ele não sabia quem era, mandou matar todas as crianças em Belém e seus arredores, não é verdade? E eu pergunto: Jesus sobreviveu? Sobreviveu, porque antes da execução do plano, Deus acorda ou fala em José em sonho. José, o anjo apareceu em sonho: pega o menino e sua mãe e vai para o Egito, porque querem matar o menino. E José vai, porque Deus sempre tem o escape para aqueles que são tementes a eles. Mas, irmãos, quando estava estudando o texto, veio à minha memória este personagem chamado Balaão. Balaão foi um falso profeta contratado por Baraque para amaldiçoar o povo de Israel. E quando ele estava nessa pretensão de amaldiçoar o povo de Israel, Deus não permitiu. O Senhor falou para ele assim, está em Números 22, verso 12: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é Israel, o povo bendito. Você não vai amaldiçoar esse povo, porque é um povo bendito. Aí quando Balaão entendeu, quer dizer que é um povo bendito? Tá certo. Aí Baraque vem: amaldiçoa esse povo, eu lhe contratei. Aí ele diz: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Números 23, verso 8. Como é que eu vou amaldiçoar? Se o Deus não amaldiçoou, como você quer que eu deteste esse povo se Deus não detesta? Deus ama esse povo, e de fato Deus ama o povo de Israel. Mas Satanás, irmãos, ele utilizará quem para perseguir Israel? Ele vai utilizar o anticristo, os blocos econômicos, Mercosul, a ALCA, a União Europeia e outros blocos econômicos, para criarem barreiras contra Israel. A ONU, que sempre traz as sanções punindo Israel. Então Satanás, ele vai usar homens, principalmente o anticristo, o falso profeta, para levantar o mundo para se revoltar contra Israel, como fez Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. Para ele conseguir que as nações odiassem os judeus, ele disse que os judeus eram a causa do fracasso econômico na Europa. Não era. Israel era uma nação abençoada. Aquele povo tinha tanto ouro. Irmão, você não imagina quanto ouro os alemães tomaram do povo israelita. Quanto ouro guardado nos bancos na Europa. Assaltaram tudo. Os alemães não fizeram isso. Dentes de ouro, até os cadáveres, aí lá nos dentes de ouro, arrancavam os dentes de ouro do judeu. Mas Deus lá do céu está acompanhando tudo. E outra coisa, os irmãos estão lembrados, quando nós estudamos Apocalipse 12, verso 3, a gente sabe que o dragão, que é Satanás, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Significa o quê? Poder que ele terá, que pode ser tanto aqui esses blocos econômicos, como a União Europeia e outros homens que estarão aí governando em ascensão nas nações.
Mas voltando ao texto, o versículo 13 na parte B diz: perseguiu a mulher. Como é que ele vai perseguir essa mulher? Segundo alguns eruditos, comentaristas, eles falam que Satanás implantará no mundo uma onda antissemitismo no mundo, jamais vista. O que é antissemitismo? Vou responder para os irmãos de uma forma bem clara para explicar. Significa aversão aos semitas, especialmente a judeus, porque os judeus, eles são um povo semita. Por que semita? Porque eles são descendentes de Sem. Lembra-se de Noé? Sem, Cã e Jafé. Os semitas, os cananitas e os jafetitas. Os semitas deram origem ao povo de Abraão, a Israel e outras nações, certo? Agora, um conceito ainda mais um pouco profundo é esse aqui: é o preconceito, hostilizado ou discriminação contra semitas, baseado em ódio contra seu histórico, étnico, cultural ou religioso. Então é esse ódio todo contra a etnia, contra a cultura, contra a religião. Na sua forma mais extrema, escute só, irmãos, atribui aos judeus uma posição excepcional entre todas as outras civilizações, aí ó, difamando-os como um grupo inferior. Então os antissemitas dizem que os judeus é um povo inferior e negando que eles sejam parte das nações em que residem. O que mais? Então Satanás, através do anticristo, do falso profeta, ele vai procurar levar as nações a declararem guerra contra Israel. Isso quando, pastor? No período da grande tribulação, principalmente na metade da semana para frente, nos 3 anos e meio finais do que é o período chamado grande tribulação. Então, para isso, Satanás, ele não vai, irmãos, ele próprio dizer: eu sou o diabo, eu vou lutar contra Israel. Ele não vai fazer isso. Ele vai usar quem? Pessoas que têm algum poder, pessoas que estão em eminência, presidente, reis, eu não sei, imperadores. Ainda existem imperadores, né? Lá no Japão, o imperador assumiu aí essa semana o cargo lá. Então, para isso, o diabo ele vai levantar um líder mundial para uma terrível campanha mundial de guerra contra Israel. Israel, a nação lá na sua terra, como também os judeus que estão em todo o mundo. Os irmãos sabem que em todas as partes do mundo tem judeu. Aqui em Natal tem judeu. Pessoas de Israel, judeus, em todas as nações do mundo praticamente tem judeus. Então, neste período, ele vai levantar uma campanha mundial de guerra contra tudo que se chama Israel, tudo que se chama judeu. Então, na metade para a frente da grande tribulação, a nação de Israel será terrivelmente, irmão, perseguida. Não no início, mas na metade para frente. Por quê? Porque será rompido o pacto do anticristo com esta nação. Esta nação chamada Israel não vai se sujeitar a adorar este homem. Ele não vai surgir com a placa, com a coroa escrita: eu sou o anticristo. Não, ele vai ser levantado como um homem conciliador, que vai resolver todos os problemas das nações, as guerras, os problemas econômicos, enfim, tudo. Só que na metade da grande tribulação, dos 3 anos e meio, Israel vai desconfiar, Israel vai ver que aquele homem é o impostor, não é o anticristo, não é Cristo, não é o Messias, não, mas é alguém que se autodenominou poderoso para resolver os problemas do mundo, mas será um impostor.
A última parte do verso 3 conclui: que dera à luz um varão. Está no versículo 13. Nós já vimos que este varão, quem é esse varão? Jesus Cristo, o Messias, conforme Apocalipse 12, versículo 5. Estudar a Bíblia, irmãos, é algo assim que requer tempo e dedicação. Estudar a Bíblia não é assim como você frita um ovo, rapidamente, 1 minuto o ovo já está pronto. A Bíblia não é assim. A gente tem que gastar tempo, tem que estudar, verificar, pesquisar, ver comentário, comparar, analisar, se aprofundar, orar, para entender muita coisa. Então, dedique algum tempo para você estudar a Bíblia. O grande expositor, eu li isso, estou lendo o livro desse comentarista sobre Romanos, e ele disse uma frase lá, eu marquei e eu quero compartilhar com os irmãos. O grande expositor chamado Dr. Martin Lloyd Jones escreveu, ele diz assim, entender a doutrina é um processo e toma tempo, é preciso estudar as escrituras. Então, doutrina requer tempo, estudando, para a gente aprender alguma coisa. Bem, a razão pela qual Satanás continua a perseguir a mulher, isto é, Israel, é por causa da inimizade e aversão que ele nutre por seu filho. Esta é a principal razão de Satanás levantar-se contra Israel, porque existe uma inimizade entre o dragão, Satanás, e o Filho de Deus, porque este Filho de Deus foi quem derrotou o diabo na cruz do Calvário. Este Filho de Deus foi aquele que, eu posso dizer, desmoralizou, humilhou, tirou a máscara de Satanás, porque Satanás assumia, tomava conta, apossava-se de uma pessoa. Jesus, com o poder da sua palavra, tinha autoridade de expulsar demônios. Ninguém tinha essa autoridade aqui de expulsar demônios. Jesus só falava e sai dele, e ele batia em retirada. De uma tacada só, Jesus expulsou uma legião inteira de demônios, falando baixinho, sem gritaria, sem usar microfone. Satanás colocava tantas doenças no povo, porque muitas doenças eram por causa do pecado, e a gente sabe que por trás do pecado está o diabo. E Jesus, Jesus ressuscitou. Imagine quando Satanás viu que Jesus ressuscitou Lázaro. Ninguém tinha ressuscitado. Claro, no passado alguns homens tinham ressuscitado. Por exemplo, Eliseu ressuscitou uma pessoa, Eli ressuscitou. Mas foi no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ninguém tinha visto um milagre desse. Aí Jesus levantava gente morta, Jesus purificava leproso. De uma vez só, ele curou 10 leprosos de uma vez só. Eu imagino que Satanás, vendo aquilo, começou a ficar o quê? Abismado com o negócio dele. Como é que pode um homem, só com a palavra, ele sabe por quê? Porque ele é o Filho de Deus, e aí ele foi dado toda a autoridade. Então Satanás, ele tem aversão a Jesus, porque Jesus era o Messias. Jesus foi aquele que derrotou o diabo no deserto, só usando a palavra de Deus. Satanás não prevaleceu. Jesus 40 dias e 40 noites jejuando, buscando a presença de Deus, e Jesus não cede às tentações de Satanás. Então o diabo tinha raiva de Jesus. Qual era o propósito do diabo? Era manter Cristo afastado do mundo físico. Como ele não pode afastar Jesus do mundo físico, o que ele vai fazer? Ele vai procurar afastar o mundo de Jesus. Inclusive, quem sabe o anticristo vai criar uma religião única. Anota essa data aí, irmão. Dia 14 de maio de 2021, o Papa Francisco marcou uma reunião com os líderes do mundo lá no Vaticano, dia 14 de maio de 2021. E essa data é a data de aniversário de Israel. Qual é o propósito? É que não vai nenhum judeu para lá, para eles confabularem entre eles e dizer, a partir daqui Israel no escanteio, vamos deixar Israel de lado, na hora certa vamos agir contra eles.
Imaginou? Por que o dia 14 de maio? Isso lhe chama atenção? 14 de maio de 1948, lá na ONU, um brasileiro chamado Graça Aranha leu o documento que cria a nação de Israel, e a partir daquele momento nasceu uma nação novamente. Israel agora é uma nação. Quase 20 séculos Israel sem pátria, sem bandeira, mas agora século 20, a propósito de Deus, Israel ser reconhecido como uma nação. Onde estão os filisteus? Onde estão os babilônicos? Aí, eu não sei, ficou no passado, mas onde está Israel? No mesmo lugar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então o propósito do diabo era manter Cristo afastado do mundo. Ele usou Herodes para isso. Usou quem mais? Os fariseus, os religiosos, para matarem o Senhor Jesus. Jesus foi para a cruz, mas era propósito de Deus Jesus ir para a cruz. Irmãos, o Papa Francisco fica dizendo aí que a morte de Jesus na cruz foi o fracasso de Deus. Não foi. Foi a vitória da igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus veio para morrer. Jesus veio para morrer. Ele disse, antes dele ser preso, Pedro, seu discípulo, tentou defender Jesus, e ele mandou Pedro guardar a espada. Não pensas tu que se eu quiser rogarei ao Pai, ele enviará 12 legiões de anjos? Jesus sabia que ia para a cruz, para a nossa salvação, irmão. Se Jesus não morresse na cruz, nós não seríamos perdoados, mas Jesus assumiu a culpa nossa, morreu. E quando estava morrendo, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e expirou. A partir daquela hora, o céu se alegrou. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Significa o quê? Que o acesso a Deus agora é livre. Eu não preciso mais de um tabernáculo. Eu não preciso mais de oferecer animais em sacrifício toda vez que eu peco. Eu não preciso de um sacerdote humano. Eu não preciso disso, oferecer animais em meu lugar, porque Jesus já fez o sacrifício. O que é que eu tenho que fazer? É buscar o seu perdão. Vamos agora ao segundo tópico. Vai ser mais rápido. A mulher é protegida e alimentada. Versículo 14. Vamos ler o versículo 14, irmãos. Vamos lá. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Irmão, Deus sempre preservou o seu povo. Deus sempre procurou preservar o seu povo de ser totalmente destruído. Quando Deus permitiu que os assírios invadissem Israel e levassem as 10 tribos em cativeiro, foi permissão de Deus. Depois permitiu que os babilônicos levassem a nação de Judá, onde a nação passou cerca de quantos anos? 70 anos na Babilônia. Plano de Deus. Mas Deus nunca permitiu que seu povo fosse totalmente exterminado ou completamente dizimado, não. Agora não será diferente. Observe que a primeira parte do verso 14, o 14 diz assim: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. Vamos explicar isso aqui. Já teve alguém que chegou a dizer que essas 2 asas será a ajuda dos Estados Unidos, que vai transportar os judeus rapidamente para que eles estejam seguros. Mas isso aí é forçar demais o texto, não há muita segurança. Mas alguém já chegou a dizer, um comentarista, achando que essas 2 asas dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre está ajudando Israel, não é verdade? Sempre fica do lado de Israel, posiciona-se lá na ONU, ao lado de Israel, defendendo Israel sempre.
Mas não é isso. Sabe por quê? Vamos deixar que a Bíblia nos auxilie aqui. Olha, para Israel, para a nação de Israel, as duas asas significa, sabe o quê? Livramento de Deus. Então essas duas asas será um livramento de Deus. Vamos explicar isso usando a Bíblia. Quando você abre sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 4, o que é que o texto vai nos mostrar? O texto vai nos falar sobre asas de águia. Quando Deus ele vai dizer isso aqui, ó: vós tendo visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia. Eu pergunto, Deus pegou o povo dele e colocou asas em cada um e eles saíram atravessando o deserto? Foi isso? Saíram batendo asas assim? Batendo foi? Não. Mas o que significa isso aqui no texto? Livramento. Chegava no deserto, não tinha água, Deus fazia com que pedra jorrasse água. Não tinha carne, Deus mandava codornizes. O povo começaram a andar 40 anos andando no deserto. As sandálias não se gastaram. As roupas, não, que roupa abençoada, que sandália abençoada, né? Deus poupando o povo, livrando o povo. Vós tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sob asa de águia e vos trouxe a mim. Então, asas de águia, não podemos entender que seja um avião, ou de forma literal. Asas de águia será que o próprio Deus vai dar livramento no momento da perseguição do anticristo ou do Satanás contra seu povo. É isso que Deus está revelando aqui, que a gente deve entender dessa forma. Amém? Será que Deus sabe preparar a rota de fuga? Eu já falei aqui de uma rota de fuga, né? José, marido de Maria, quando Herodes quis matar o menino, foge para o Egito. Outra rota de fuga, a rainha Jezabel decretou: é para matar os profetas, mate Elias. O que é que Deus fez? Elias escondeu Elias lá na torrente de Querite. Fique lá, na torrente de Querite. Eu ordenarei aos corvos, aleluia. Eu vou dar ordem aos passarinhos, aos corvos, para levar você pão e carne todo dia. Aleluia. Alguém chega a dizer: irmão, ô milagre grande, porque corvo dizem que é uma ave de rapina e ele come carne. Os irmãos já ouviram isso? Alguém falar? Já ouviu? Já viu, irmão Flávio? Não é? Mas Deus deu ordem: não coma não, é para o meu servo. Todo dia, de manhã e à tarde, irmão Joel, carne de graça, pão de graça. Deus é um Deus de providência. Quando a torrente secou-se, a torrente é um riozinho que tinha lá, uma fontezinha de água para ele tomar água, né? Porque ninguém vive só de comer pão e comer carne, né? Tem que tomar água. E Elias tomava água. Mas teve um dia que o ribeiro secou-se. E agora? Aí Deus o que é que faz? Para esconder Elias: Elias, vá para Sarepta, que está em Sidom. Atravessou o país, foi lá para Fenícia. Procuraram Elias no país, reviraram o país, não acharam. Olha a estratégia de Deus: mandar uma viúva que mal tinha para ela agora sustentar um profeta. Só Deus faz isso, irmão. Ninguém imaginou de procurar na casa da viúva, nem nada. Na casa da viúva deve ter, é só pobreza. Ela mal tem para ela. Onde é que jamais ali vai se esconder? Numa casa de uma viúva. Pois foi lá que Deus mandou. Deus sempre tem sua rota de fuga, viu, irmão? Acontece, eu não sei o que você está passando, mas Deus sempre tem um escape para você, meu irmão. Para mim e para você, Deus tem um escape. Glória a Deus. Vai para Sarepta. E lá os irmãos sabem, né? Não faltou comida lá para Elias. Oh, Deus maravilhoso. Até que Deus fez chover novamente, mandou a chuva e o povo produziu alimento. Mas o texto continua. Porque Deus vai dar essas duas asas, esse livramento. Esse livramento. Então já vimos que asa significa livramento. Para que voasse para o deserto, ao seu lugar. Para que voasse para o deserto,
ao seu lugar. Então o texto vai deixar claro que Deus tem um lugar especial para Israel ficar, a nação de Israel ficar, um local de proteção na terra. Isso significa que Deus protegerá e preservará o remanescente fiel de seu povo. Eu vou ler mais à frente aqui um texto, e segundo o que o texto consta, vai mostrar que 2/3 de Israel será dizimado. Muitos judeus vão morrer durante a grande tribulação, é verdade. Mas Deus não vai permitir que todo o seu povo seja morto. Deus não tem sempre um remanescente? Com esses remanescentes que vão escapar, Deus e Satanás em fúria para vamos terminar, vamos acabar, já matando 2/3, falta só 1/3. Aí Deus vai livrar esse povo, Deus vai esconder esse povo, vai guardar esse seu povo. Alguns consideram isto, que isso seja, esse local no deserto, uma referência a um lugar chamado Petra. Esse lugar chamado Petra fica a sudeste do Mar Morto, é uma antiga cidade fortificada, esculpida bem ao fundo de paredões rochosos, um local de proteção. Alguns eruditos chegam a dizer isso. Outros eruditos mencionam que esses que serão preservados serão os que constam no texto de Zacarias 13, verso 8, que expressa o seguinte: e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a 3ª parte restará nela. Isso é o que? O livramento de uma parte do povo de Israel. Por isso que Jesus advertiu: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Esta palavra que o Senhor diz é uma palavra que ainda está de pé. A gente não pode usar só essa profecia de Jesus para os dias dos discípulos. Segundo os historiadores, quando Tito estava cercando a cidade de Jerusalém, ou as suas tropas já vinham de norte para sul conquistando várias cidades, faltava conquistar a cidade maior, que era Jerusalém. Aí os crentes, os irmãos que guardaram a palavra de Jesus, quando Jesus disse: quando vir da cidade cercada de exército, fuja para os montes, ai das grávidas, ai das que amamentam, oreis para que a vossa fuga não aconteça no dia de sábado, não aconteça no dia de chuva. Aí os crentes que sabiam disso fugiram e não foram mortos quando Tito Vespasiano destruiu Jerusalém. Porém, essa palavra dita pelo Senhor Jesus, ela também olha para o futuro. Quando as nações cercarem Jerusalém para destruir, esta palavra do Senhor Jesus ainda está em voga. Aqueles que creem, aquele judeu messiânico que crê, aqueles judeus piedosos que creem no Senhor Jesus como Messias, é só seguir isso aqui. Mateus 24:16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Olhando esta profecia de Zacarias, a gente percebe que 2/3 de Israel irá perecer na grande tribulação, reitero novamente. Mas a parte C do verso 14 ainda menciona, irmão. Então Deus dá lá o livramento, Israel vai para um lugar no deserto. O que é que acontece agora? Versículo 14 na parte C: onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo. Eita, pastor, agora complicou. Eu estava entendendo até agora, mas esse negócio de um tempo e tempos e metade do tempo. Resumindo, isso aqui significa o quê? 3 anos e meio. São os 3 anos e meio da grande tribulação. Amém, irmão? Então, durante todo o período da grande tribulação, Israel estará num lugar escondido por Deus. Ficará escondida essa nação por Deus, certo? Ficará lá, sendo cuidada, sendo preservada por Deus. Deus sustentará este remanescente de Israel em um lugar especial durante toda a segunda metade do período da grande tribulação.
Eu pergunto aos irmãos: encontraram Elias? Encontraram Elias lá em Sarepta? Não. Encontraram Elias lá na torrente de Querite? Não. Quando Deus esconde, está escondido, irmão. Acharam o corpo de Moisés até hoje? Não. Moisés morreu, o Senhor sepultou. Até hoje ninguém encontrou o túmulo de Moisés, porque quando Deus esconde, está escondido. Então Deus vai guardar a nação de Israel e ninguém vai achar, porque o meu Deus é poderoso e o seu também é. Deus tem poder de cegar todo mundo. Deus já fez isso no passado? Fez. Estava o profeta Eliseu em Dotã, numa cidade, e o rei da Síria: prendam Eliseu. Não quero saber, traga ele, prenda esse homem. Cercaram a cidade de Dotã. E o moço de Eliseu, como é que chamava ele? Geazi. Quando ele acordou, viu aquele exército cercando toda a cidade de Dotã. E agora? Ai, Senhor, vamos morrer, vamos perecer. Aí Eliseu, não sei se ele estava escovando os dentes, lavando o rosto, eu não sei, pintando o cabelo, eu não sei. Ele só disse assim: Senhor, abre o olho dele. Só disse assim. Abre os olhos dele, Senhor. Quando ele olhou assim, um exército de fogo ao redor do exército da Síria, irmão. Carruagem, cavalos de fogo do céu. Cercaram. Aleluia. Aí os soldados entraram para prender Eliseu. Quando chegaram perto de Eliseu, ele disse só assim: Senhor, cega eles. Oh, glória a Deus. Cega eles, Senhor. Na mesma hora, soldado tudo: onde é que estou? Onde é que está Eliseu? E Eliseu: estou aqui. Será que é Deus, né, irmão? Você já leu isso na Bíblia? Quem já leu isso na Bíblia? Amém. Tem gente que não leu. Cegou todo o exército. Aí aquele exército que saiu para prender Eliseu ficou nas mãos do profeta de Deus. Aleluia. Aí Eliseu disse: o seu caminho, me siga. Aí saiu o soldado. Lá no exército, quando a gente está fazendo uma patrulha à noite, tudo escuro, aí tem um soldado na frente, a gente sai assim, segurando aqui no cinto do outro. Ninguém vê nada, é um breu, ninguém vê nada. Vai andando ali, ó, né? O que vai na frente, se bater numa árvore, os outros, né? E a gente sai ali. Eliseu saiu com aquele soldado, todos os soldados cegos, tudinho. Aí quando ele está na cidade de Israel, aí Eliseu disse: Senhor, pode abrir os olhos dele agora. Aí na mesma hora: eita, vamos morrer, estamos em Samaria. O exército, o rei de Samaria vai matar a gente. E até que o rei queria matar mesmo. Mas Eliseu disse: olha aqui o dedinho. Não, dê de comida a eles, dê comida e bebida a eles. Depois ele manda eles embora. E nunca mais, enquanto Eliseu estava ali, o exército da Síria nunca ousou enfrentar novamente Israel, porque lá tinha profeta que orava e Deus cegava, orava e Deus dava vista. Então quando Deus esconder Israel, ninguém vai achar não, irmão. Ninguém vai achar não. Assim como o Senhor sustentou o profeta Elias em tempo de perseguição, providenciando carne e pão, o Senhor não deixará que Israel pereça de fome. E tem uma coisa: se tiver comida pouca não tem problema não, porque comida pouca para Deus ele transforma. Olhe, Elias, o anjo foi lá: acorda Elias, come aí, a próxima comida é só daqui a 40 dias, meu filho. Ele comeu 40 dias caminhando só com aquela comidazinha, irmão. Então Deus pode fazer com que pouca comida que vai para lá, Deus, né, faça com que eles, com aquela comida, dure meses ali, sem eles comerem nada. Eu creio no Deus que faz isso, irmão. O nosso Deus é poderoso. Glória a Deus. Então, lembre-se que no deserto o Senhor proveu para Israel pão, cordonizes, água. Já falei isso aqui, reitero, e não deixou que sua roupa e sandálias se gastassem. Que roupa boa, né? Chegamos ao terceiro tópico. Versículos 15 e 16. Versículo 15 e 16. Tem muita coisa boa aqui ainda, irmão.
Versículo 15 diz: e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Versículo 16: e a terra ajudou a mulher. Olha só, e a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E aí, pastor, explique isso aí em nome de Jesus. Em primeiro lugar, eu quero dizer, irmãos, para você, que você não deve interpretar o versículo 15 de forma literal. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Como nós podemos entender? Observe na parte A do versículo, o que é que o texto diz? E a serpente lançou da sua boca. Quem é a serpente, irmão? Satanás. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher. Quem é a mulher? Israel. Água como um rio. Aqui nós podemos ter duas interpretações, irmãos. Prestem atenção, por favor. A primeira interpretação sobre essa água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar, tem duas explicações. A primeira é que essa água tem a ver com calúnias e mentiras que o diabo vai levantar, ou levantará contra a nação de Israel. Quando o texto diz águas como um rio, para que pela corrente se fizesse arrebatar, a gente sabe que uma corrente de mentiras, uma corrente de difamação. Alguém chega e diz: olha, pastor Moisés, levantaram uma avalanche de mentiras contra o Senhor. É uma avalanche mesmo? São pedras caindo sobre mim? Não, avalanche de mentiras significa o quê? Muitas mentiras. Então, possivelmente, pode ser isso aqui também. Há uma interpretação que essas muitas águas aqui, como um rio, pode se referir às mentiras e às calúnias que o anticristo vai, e é claro que ele vai fazer isso, ele vai colocar ódio no coração dos líderes das nações e das nações, para eles terem assim um argumento para enfrentar Israel. Ou se eles vão dizer: olha, enfrenta Israel, que Israel é uma bênção, Israel é uma nação próspera, é a nação de Abraão. Você acha que ele vai elogiar? Eu não acredito que ele vai elogiar. Ele vai o quê? É denegrir a imagem de Israel. Eles vão dizer que Israel é a nação causadora de todos os males que, como Adolfo Hitler fez, e outros tantos, contra a nação de Israel. Então, essa é uma interpretação. Qual é o objetivo aqui de Satanás? É insuflar as nações a lutar contra Israel. Caluniar, inventar mentira é coisa do diabo. Jesus desmascarou ele quando chamou ele do pai da mentira. Jesus disse assim: ó: vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Então, essa primeira interpretação, essa corrente aqui de águas, segundo alguns intérpretes, alguns eruditos, pode ser calúnias. Mas vamos à outra interpretação. A outra interpretação, ou a segunda interpretação, diz o seguinte, pelo menos mostra: quando Satanás viu Israel fugindo para o deserto, incitará por meio do anticristo ou do falso profeta, usando a boca dele para incitar um ataque contra o povo de Israel. Então, essa segunda interpretação tem tudo a ver com a parte bélica. Satanás, ele vai levantar um exército das nações, para que esse exército formado lute contra o povo judeu. E a parte final do verso 15 revela o propósito de Satanás. Qual era o propósito de Satanás? Está aqui no versículo 15, na parte B: para que pela corrente a fizesse arrebatar. Vamos explicar isso aqui, tá certo? Então não cabe aqui interpretar como uma corrente de água, mesmo porque no deserto não tem água. Para onde Israel vai, não tem água. Então como é que ele vai criar um rio para inundar Israel? Não cabe isso. Então, nenhum comentarista eu vi que tem essa linha.
dizer que essa água aqui realmente é água literal, que vai inundar Israel. Não. Então não cabe aqui uma interpretação literal. O que o texto vai nos mostrar aqui, e a maioria defende, é que será um ataque bélico. Por quê, pastor? Porque em alguns textos da Bíblia, corrente de água significa força de exército. Vou repetir, na Bíblia, corrente de água significa também, né, força de um exército. Vamos consultar o texto? É por isso que eu digo, a Bíblia exige leitura. Se eu chegar aqui e dar um culto de doutrina em 15 minutos ou 20, os irmãos vão ficar sem entender muita coisa, certo? Vamos devagarinho, mastigando. Se você tem interesse, quem sabe Deus vai levantar pessoas aqui, pastor, a partir de hoje eu vou levar em consideração, estudar mais as profecias, eu vou pesquisar mais, eu vou estudar mais. Amém, irmão? Que Deus faça isso no seu coração. Então, esta segunda interpretação vai mostrar que corrente de água significa força de um exército. Vamos ler o texto? Isaías 8, verso 7. Pode abrir aí. Isaías 8, verso 7. É um texto que vai mencionar essas correntes de água e atribuir essas águas do rio, fortes e impetuosas, a um rei da Síria. Ou seja, não é o próprio rei, mas o exército da Síria. O texto diz assim: eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria. Deus está dizendo aqui que vai mandar água H2O. Quem é essa forte e impetuosa água do rio? É o rei da Síria. Então, olhando para o versículo 15, quando a Bíblia diz: e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, não significa que seja água literal, para que pela corrente a fizesse arrebatar, mas significa o que? Uma força, um exército que vai sair em perseguição à nação de Israel. E o texto diz ainda, vou ler desde o início, Isaías 8:7: eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras, isto é, ele vai invadir todo o país. Amém? Aí a gente chega depois no outro texto, que vai falar também sobre corrente de água. Isaías 59:9. O inimigo é visto perseguindo a Israel. Isaías 59:9 diz assim: como uma corrente de água. Aí diz assim: então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de águas. Observou aqui? Quem está entendendo? Só quem está entendendo, seja honesto. Amém. Quem não está, seja honesto. Amém. Vou repetir. Então, olhando para Apocalipse capítulo 12, versículo 15, essas águas aqui significam o que? Um exército poderoso. O texto diz: o inimigo, vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. É interessante, é que Isaías 59:9 cumpre-se em Apocalipse, principalmente essa parte, porque quando o exército do anticristo sair para destruir Israel, sabe o que é que vai acontecer? Aguarda aí que você vai saber. Então, mais uma vez, reitero, essa corrente de água aqui, como um rio, essas águas, significam uma força de coalizão, uma tropa mundial, um exército do anticristo. Isso pode significar que muitas tropas procurarão destruir Israel com uma força avassaladora. Amém? Significa isso, e eu creio que isso vai acontecer. Mas quem sai atrás do povo de Deus consegue êxito. Quem sai atrás do povo de Deus vence. Eu pergunto, quando o povo de Israel saiu do Egito, qual foi a tropa que foi atrás? A tropa de Faraó, não foi? Pegou toda a seus carros de combate, seus oficiais, vamos atrás do povo. O que aconteceu?
Eles foi que perderam a batalha. O Senhor abriu o mar, o povo atravessou, quando eles quiseram entrar, entraram, mas o Senhor fechou o mar e todos eles pereceram. O que vai acontecer com o exército do anticristo? Vai sair para ir para o deserto para acabar com o povo. Aí Deus vai impedir. Quer ver? Glória a Deus. O que nós veremos a seguir, irmão, é que algo sobrenatural vai acontecer com as tropas que sairão para destruir Israel. Vamos ao versículo 16 agora? Versículo 16, estou quase terminando, irmão. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Mais uma vez, não interprete literalmente. Não fique achando que tinha um rio, aí abriu-se um buraco e aquela água desceu de cabeça abaixo, né? De buraco abaixo. Não é isso que o texto está dizendo, tá certo? Vamos para frente. E aí, quando nós lemos o versículo 16, nós veremos que vai se cumprir Isaías 59:9, quando diz: o Espírito do Senhor avorará contra ele a sua bandeira. Por quê? Porque Deus vai intervir. Deus intervirá. Eu pergunto: Deus já fez a terra se abrir para engolir alguém? Fez? Quem acha que não fez? As crianças, olhem para mim aqui agora. Alguma vez Deus abriu a terra para engolir gente? Quem acha que sim? Levante a mão. 2. Quem acha que não? Agora tem que ser todo mundo, né? Pois quem levantou a mão concordando que Deus abriu, ganhou. Certo? Amém. Vamos ler aqui o texto. Glória a Deus. Os irmãos estão lembrados de 3 homens que foram inimigos de Moisés? Datã, Corá e Abirão, não foi? Levantados contra Moisés, só viviam murmurando contra Moisés, falando mal de Moisés, querendo tomar o lugar de Arão. O que aconteceu? Deus abriu, Deus abre a boca da terra, eles caem dentro. Aí depois Deus, fecha, sepulta. O que vai acontecer com esse exército? Quando eles saírem para destruir Israel, Deus vai abrir, a terra vai se abrir, vão cair dentro o exército todo inteiro, carro de combate, cavalo. Bem que não usa mais o cavalo, mas os carros de combate, as armas, os mísseis, Astros 2, 3, o que for, vai cair tudo lá dentro. Vamos ler esse texto aqui que eu acho maravilhoso, que é o texto de número 16, 30, 33. Já que a gente está aqui com o texto na mão aqui, eu estou com o texto, vou ler. Deus já fez a terra se abrir para engolir alguém? Escuta aí, viu, crianças? Escuta aí, crianças. Escuta aí, obreiros e adultos e todo mundo. Mas, aqui era Moisés falando com o povo: vocês verão que vocês são rebeldes. Aí Moisés profetizou o que ia acontecer. Olha aqui, mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descer ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram o Senhor. Oh, que profecia forte, irmão. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou, puxou, com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá, e toda a sua fazenda. Não ficou nada, não ficou armário, não ficou cama, tudo, panela, caiu tudo lá. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Eu só estou citando esse texto para trazer a memória dos irmãos, que é isso que Deus vai fazer, gente. Ou Deus não sabe fazer isso? Ora se não sabe. Ora se não sabe. Ora se Deus não tem poder para isso. Claro que Ele tem. Ele fala e os montes se transportam. Glória. Então Deus fará uma catástrofe sobrenatural, engolir um exército, o exército de Satanás. Pode ser um grande terremoto? Pode. Deus pode mandar um terremoto? Pode. Abrir a terra e o exército cai dentro, todo mundo dentro, com arma e tudo. Caminhamos para o quarto e último tópico, meus amados irmãos. O dragão guerreia
contra o remanescente fiel. O último versículo, o 17. Vamos ler o versículo 17, o texto diz: e o dragão irou-se contra a mulher. Quando ele viu que o exército dele todo pereceu, ele vai ficar com mais raiva de Israel ainda. Está aqui, ó. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de quem? De Jesus Cristo. Então, mais uma vez, Satanás se frustra, porque é inútil pelejar contra Deus. Satanás, irmãos, ele é incorrigível. Incorrigível. Não tem gente incorrigível? Tem gente incorrigível. Satanás é incorrigível, desequilibrado emocionalmente, né? Não dá o braço a torcer. É alguém que não sabe perder. Tem gente assim que não sabe perder? A primeira parte do verso 17 revela, eu vou correr. E o dragão irou-se contra a mulher. Então, substituindo, e Satanás irou-se contra Israel e foi fazer guerra ao resto da sua semente. O que é a semente aqui? São os israelitas, os descendentes de Israel, os filhos de Israel, as pessoas, certo? Então, ao ver que não teve êxito perseguindo Israel, Satanás, usando aqui o anticristo, o falso profeta e quem sabe o sistema do mundo, vai atrás do restante da sua descendência, de Israel. Esse remanescente é identificado no final do verso 17. Quem é esse remanescente? Está aqui, versículo 17. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Isso indica o que, irmão? Que alguns israelitas irão aceitar a Jesus como Messias, como Salvador, como Senhor. E esses judeus messiânicos, eles serão perseguidos por Satanás. Israel vai para o deserto, mas algum remanescente ficou, quem sabe em algum país, em algum lugar, em alguma ilha, em alguma nação. E aí, Israel está lá guardado, mas alguns judeus, principalmente esses que se converteram, creram que Jesus é o Messias, eles serão perseguidos. Eles serão remanescente fiel, que hão de ser adicionados ao número de mártires durante a grande tribulação, meus queridos irmãos. E para concluir rapidamente aqui, entenda que a vontade do Senhor, meus queridos irmãos, igreja amada do Senhor, a vontade do Senhor sempre prevalece. Não adianta o inimigo levantar-se contra nós, contra a igreja do Senhor, vai se frustrar, certo? Estude mais a sua Bíblia, com afinco, com dedicação, gaste tempo. É o melhor tempo que você tem quando você lê sua Bíblia, quando você medita e aprende alguma coisa. Como eu digo, reitero, dedique-se aos assuntos escatológicos também, né? Lembrando que não se aprende a Bíblia de um dia para a noite. Aprender a Bíblia é a vida inteira, leva a vida toda, até ir chegar no céu. Quando chegar no céu, você não vai aprender a Bíblia mais não, né? O que você aprendeu, olha, o que a gente aprender aqui na terra sobre a Bíblia, a gente vai levar para o céu. Mas lá não precisa de Bíblia mais não. E outra coisa, ore por Israel. Vamos orar por essa nação. Convido a igreja a ficar em pé.